Olá, tudo bem? Se tem uma coisa que há muito tempo atrás eu aprendi lendo a Escritura, não aprendi em livros de teologia isso, embora amo a teologia, não aprendi em livros de teologia. A minha leitura me levou a compreender há muito tempo atrás que Deus não precisa falar duas vezes, ele já tendo falado antes. Isso eu aprendi muito cedo. Acredito nisso realmente. Havendo o Senhor falado alguma coisa lá atrás, no passado, não importa o lugar onde esteja, se antes da Torá, antes da lei, né? Se na lei, nos profetas, ou nos salmos, ou nos escritos da partir da nova aliança, não importa onde está, uma vez tendo Deus falado claramente sobre um assunto, ele não precisa repetir o assunto. Por exemplo, muitas pessoas questionam determinados textos em Levítico e tem até algum sentido. Mas, por exemplo, só em Levítico, ou nos livros da lei, por exemplo, né, Deuteronômio, Êxodo e Levítico, Deuteronômio é repetição, claro, mas apenas em Êxodo e Levítico nós vamos perceber claramente mandamentos de Deus acerca da vida sexual. Por exemplo, que o ser humano não deve ter relações com animais, que a riqueza de detalhes é impressionante. Não é apenas homem com homem, nem mulher com mulher, mas também não deve se deitar com animais. Da mesma forma, não deve se deitar com seus parentes, não deve se deitar com sua mãe, nem com seu pai, nem com a madrasta, nem com o padrasto. Tá bem claro, a mulher de teu pai já não é a mãe aí no caso. A mulher de teu pai, quando o texto aparece, é a madrasta, porque às vezes o pai é casado com outra pessoa. Com a tia, com as irmãs. São muito claros esses textos. E outra, não existe nenhum outro lugar da Escritura onde isso aparece. Por quê? Porque Deus não precisa se repetir. Deus não muda a sua ética, Deus não muda seu caráter, Deus não muda a sua moral, Deus não muda a sua vontade, né? A não ser quando ele faz isso de forma clara e específica. Quando Deus não faz isso, quando em nenhum lugar há uma alteração de um mandamento em específico, de uma lei em específica, mantém-se aquela primeira que Deus falou. Mantém-se aquele mandamento original que Deus falou. Vamos usar mais dois exemplos aqui. Eu estou dirigindo, obviamente, em uma rua irregular, em ruas irregulares, por isso que está balançando bastante aqui, infelizmente. Mas acredito que o mais importante é o que você está ouvindo. Por exemplo, vamos citar outro exemplo. No Jesus, quando ele vai alterar algum conceito, ele usa um mandamento antigo: ouviste o que foi dito aos antigos. Aí Jesus acrescenta um novo detalhe: eu, porém, vos digo. Então, quando há uma manifestação clara da parte de Deus para alteração ou para um acréscimo de um entendimento, ele é muito específico. Quando isso não acontece, mantém-se aquilo que Deus falou em primeiro lugar. Então, por exemplo, não há nenhum texto nos escritos da Nova Aliança, por exemplo, em que o homem não deva ter relação com sua mãe, que não deva ter relação com seu pai, com suas irmãs, com animais, com seu pet, por exemplo. Não há. Mas no que a gente chama, que as pessoas comumente chamam de antiga aliança, há. Aí a pergunta é: por que está na antiga aliança ou nos textos da antiga aliança Deus mudou? Hoje você pode porque você está em uma espécie de graça libertina? É claro que não. Então a vontade de Deus permanece a mesma. Muitas pessoas têm isso. E costumam dizer assim: se for para levar ao pé da letra,
Tudo isso também tem que ver a questão do corte do cabelo, do não sei o que, da barba. Quer saber de uma? Você acha que todo corte de barba exalta a Deus? Você acha que todo corte de cabelo exalta a Deus? Imagine, por exemplo, que surja um corte de cabelo que seja uma referência aos sacerdotes incas que sacrificavam seres humanos, ou sacerdotes egípcios que serviam aos deuses que não são Deus. Este corte de cabelo com esta homenagem específica está glorificando a Deus? É da vontade de Deus? Porque eu estou na graça? Da mesma forma como eu não posso usar as coisas consagradas aos ídolos para a glória de Deus, eu também não posso usar as coisas humanas, naturais, criadas pelo homem, com simbolismo espiritual para as trevas, achando que isso não tem nenhum problema. Não sei se você me entendeu, mas imagina, nós, seres humanos, nós criamos coisas todos os dias. E muitas dessas coisas que criamos são inspiradas na mitologia, em deuses, em uma série de coisas. Isso honra a Deus? Muitas pessoas dizem assim, não, porque lá também diz a cor da roupa, o tipo de roupa, e não há um perfil de roupa de homem, e não há um perfil de roupa de mulher? É claro que há, sempre houve e sempre haverá. Isso nunca vai deixar de haver, certo? Há um perfil de homem e há um perfil de mulher. Isso não está minimizando, destruindo, denegrindo, rebaixando ninguém. Ao contrário, está na realidade exaltando as particularidades de cada um. Isso é simples, isso é comum. Então, resumindo, havendo Deus falado algo no passado, mesmo que seja na antiga aliança, Deus não precisa repetir-se de novo, a não ser que Ele queira fazer uma mudança real. Isso é um excelente ponto para começarmos a nossa caminhada com Deus. Ok?